tudo bem? Vamos fazer agora a moldagem com silicone de condensação. E o que precisaremos para a nossa aula? Moldeira parcial e total, placa de vidro e espátula 36, micromotor, peça reta e maxi cut ou mini cut, cuba e espátula para gesso, espátula 7, proveta para medir os ml de água e fio retrator e espátula para sua inserção. Temos aqui o nosso preparo que fizemos na última aula para onlay e vamos fazer a moldagem em 2 etapas com esse material. O tempo de trabalho dele é mais ou menos 2,5 minutos e o tempo de presa é entre 6 e 8 minutos. Essa moldagem em 2 etapas, ela consiste em realizar uma moldagem prévia da região com um material pesado e fazer uma moldeira individual com esse material pesado da região protética de interesse. Depois, nós vamos fazer um alívio dessa moldeira e reembasar a moldagem com um material leve, fluido, para que molde bem término cervical do preparo e os detalhes, porque o silicone fluido ele tem maior reprodução de detalhes que a massa densa, que o pesado, certo? Então, nós vamos selecionar uma moldeira parcial, vamos testar no nosso preparo e vamos inserir o fio retrator no nosso preparo. Então, aqui está o meu fio retrator. Eu vou inserir com uma espátula de inserção no suco gengival. Para que eu vou inserir esse fio retrator no suco gengival? Para que afaste esse suco, para que tenha um afastamento mecânico do suco e eu consiga reproduzir melhor o término cervical do preparo. É a mesma finalidade da mil, do casquete que vocês fizeram. Existem casos que até nós colocamos 2 fios retratores no mesmo preparo. Primeiro um fio fino e depois um fio mais calibroso. Então tá ali o fio retrator contornando todo o preparo. Isso vai fazer um afastamento e a pasta fluida vai conseguir penetrar no suco gengival, copiando bem essa região e os detalhes do nosso preparo. Aqui, no caso, o nosso preparo ele é supragengival, né? Só que tem casos de prótese fixa que os preparos eles são subgengivais. Então, nesse caso, é interessante colocar 2 fios. Um mais fino, seria o 3 zeros, e após o mais fino ainda colocar um mais calibroso, o 00. Aí deixar uns 5 minutos até que afaste bem esse suco e depois, na hora da moldagem, remover o mais calibroso e deixar somente o mais fino. No nosso caso aqui nós vamos fazer só com o mais fino e vamos manter ele na hora da moldagem. Vamos remover só depois que nós tiver moldado esse paciente. Pessoal, esse aqui é a massa densa do silicone de condensação, o perfil da Coltene, tá? Essa é a colherinha dosadora. Nós vamos utilizar uma colherinha dosadora para fazer uma moldagem parcial. Nessa colherinha dosadora, para fazer a massa densa, nós precisamos colocar o catalisador, que é essa outra caixinha aqui, do mesmo kit. Para cada colherinha, para cada medida, vai uma medida de catalisador. Então, eu coloco ele na minha mão, lembrando que esse material não tem problema em ser manipulado de luva.
faço uma marquinha, pressiono contra a minha mão, faço uma marquinha e coloco uma medida do catalisador. Para que serve o catalisador? Para fazer com que o material tome presa, né? Para acelerar a presa. E agora eu começo manipulando, pressionando a massa, eu manipulo esse material. Faço uma bolinha até que ele fique uniforme e sem estrias. Insiro ele na moldeira parcial, acomodo ele na moldeira e insiro no preparo. Faço pressão e aguardo o tempo de presa desse material, os 6 minutos. Por que essa moldagem é em 2 etapas? Recapitulando, porque primeiro eu vou moldar o meu preparo com a massa pesada, tá? E o catalisador. Eu faço uma moldeira individual aqui, depois eu vou fazer alívio na região de interesse a ser moldada com uma edenta, com uma fresa edenta, e aí eu vou inserir a leve para que essa leve vá nos detalhes do nosso preparo, faça mais fielmente essa reprodução de detalhes, tá? Por isso que é em 2 etapas. Aqui eu vou remover e depois eu vou fazer uma nova moldagem com material fluido. Agora eu vou remover esse material. Como vocês viram na aula teórica, ele é um material bem difícil de ser removido, então eu tenho que pegar e fazer uma pressão única para remover. Eu removo, avalio minha moldagem e aqui na região de interesse é que eu vou fazer o alívio. Também eu vou testar aonde tem dificuldade para inserir a moldeira novamente, porque eu vou ter que ter a mesma inserção para ela ir no preparo. E essas áreas que tiverem irregulares, retentivas, eu vou remover. Por exemplo, aqui na interproximal, tá? Então, como que eu vou remover? Com uma mini cut ou maxi cut e uma peça reta. Vou fazer esses alívios. Eu testo reinserção aqui da moldeira no preparo e agora ela não tem mais interferência. Ela entra de forma passiva. Então, eu já posso fazer o reembasamento com a leve. Moldeira aliviada, funcionando como uma moldeira individual. Agora, nós vamos manipular a parte fluida com o catalisador na placa de vidro. Essa aqui será a parte leve que vai copiar melhor os nossos detalhes. Agora eu insiro o catalisador aqui na placa de vidro e formo uma linha reta, de forma que a pasta fluida também seja inserida na mesma proporção, em linha reta. E começo a manipulação. Em movimentos rápidos, criando essas rajadas aqui. Insere
na região do preparo, que foi aliviada, a pasta leve. E coloca novamente em posição. E aguarda o tempo de presa. Passados 5 minutos, eu vou remover a moldagem do preparo e vai estar aqui, ó, todos os detalhes do meu preparo copiados. O fio retrator saiu junto. Lembrar que se ele não sair junto, sempre tem que remover. Remove e tá pronta a moldagem. Agora é a hora de analisar ela para ver se está tudo certo e proceder à vasagem do gesso para fazer o nosso modelo de trabalho. Nós vamos vazar com o gesso tipo 4, que é o gesso especial, que tem uma reprodutibilidade de detalhes melhor, uma maior resistência, maior lisura. Então, nós temos 30 gramas desse gesso. Para essas 30 gramas, nós vamos utilizar 6 ml de água, que será medido nessa proveta aqui. E aí eu começo minha espatulação vigorosa até o gesso formar uma massa bem homogênea. Tá pronta a nossa massa, eu vou inserir na moldagem. Gesso vazado, agora eu vou esperar a presa final desse gesso. Presa inicial do gesso, 16 minutos, presa final, 60 minutos, 1 hora.